gravata, querubim ali, rapaz? Tô até me sentindo mal aqui. Tive que ir ali comprar uma gravata, né? Brincadeira. Muito É uma gravata. bom. Ô, querubim, hoje eu vou dar uma Olá. aqui de... Com todo... Eu vou falar de uma forma aqui, né? Mas pelo amor de Deus, viu, gente? Hoje eu vou ser o advogado do inimigo aqui. Eu vou apertar você pra tudo que é lado aí. Eu quero espremer você hoje. Posso ou não? Olha, o que eu puder fazer aqui, eu não estou com o meu material todo organizado aqui pelo seguinte, eu mudei para onde eu estou morando aqui agora, né, região do Nordeste, mas o que eu puder falar de cabeça assim mesmo, que for possível, partilhando aquilo que eu sei, a Bíblia estando aqui para mim já está ótimo, porque eu estou realmente limitado de material hoje aqui, Não tem problema. mas tendo a Bíblia para mim já está ótimo, eu posso partilhar aquilo que eu sei, e aí Tá. as pessoas conferem os textos, Então, eu analisam vou com a ser, eu vou razão. ser um herege aqui hoje, tá? Tá Vou ser um bem. herege. Então vamos lá, vamos começar. Ô, Queruvim, eu queria te fazer uma pergunta. Lá em Pode João, falar. capítulo 10, versículo 30, fala: Eu e o Pai somos um. Certo? Perfeito. Perfeito. Mas, aqui em João, capítulo 17, versículo 25, Jesus fala que as pessoas não conhecem o Pai. Mas se ele e o Pai são um, por que que ele falou que os discípulos e as pessoas não conhecem a ele? Não conhecem o Pai? Me Boa explica. pergunta. Muito bem. De fato, Jesus, quando disse em João 10:30, numa conversa ali, uma discussão com os líderes religiosos de seus dias, ele disse: Eu e o Pai somos um, em João 10:30. Alguns, de modo precipitado, têm tentado identificar isso como Jesus ali estava reconhecendo que ele era o próprio Deus em forma humana. Essa é uma tentativa de a pessoa promover doutrina tradicional e ler no texto de uma maneira apressada, numa análise superficial, e promover a doutrina que já é comumente aceita. Mas, na verdade, Jesus não quis dizer que ele era o próprio Deus Todo-Poderoso em forma humana pelo seguinte: quando a gente analisa as palavras dele na noite anterior à morte dele, no 17 de João, ele diz até mesmo no versículo 21, que estava orando para que eles, isto é, os seus seguidores, fossem um. E disse assim para Deus: assim como para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo. Então ele orava ali e falava que ele queria que seus seguidores fossem um. Assim como nós somos um, Pai. Então clareou aí, ficou claro que ele não estava então lá naquela discussão com os fariseus dizendo que ele era o próprio Deus. Quando ele disse eu e o Pai somos um, ele quis dizer unidade em propósito. É a mesma declaração que Paulo, em certa ocasião, Paulo nas suas cartas ele escreveu. Falando de um amigo dele que também era pregador da palavra de Deus, que era o Apolo, Paulo falou assim: Paulo plantou, o Apolo regou, e quem planta e quem rega é um só. Paulo escreveu. Mas aí o que Paulo queria dizer com isso? Que eles eram uma só pessoa? Não. Paulo ele passava na pregação e depois de uns tempos tinham pessoas interessadas, igrejas podiam ser formadas e vinha outra pessoa, um homem chamado Apolo, um discípulo. E aí quando Paulo fala que Paulo e Apolo é um só, o que Paulo quis dizer? Ele quis dizer que eles eram um só de propósito, de objetivo, de motivação, na tarefa de pregar o evangelho do reino. Então, nesse caso, é interessante que Paulo, quando falou essas palavras, ele usou a mesma palavra que Jesus falou: eu e o Pai somos um. E em grego ele usou a palavra grega hen, né? Porque é um adjetivo numérico, é um número, né? Um numeral. Em grego nós temos 3 palavras para um, que é reis, um, masculino, mia, uma, no caso feminino, uma, e hen, que é a palavra que Jesus usou, quando ele falou eu e o Pai somos um, hen. É uma palavra neutra, é para coisas. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu e o Pai somos uma coisa só, não é pessoa, mas coisa. Que coisa? Propósito, objetivo, tarefa, tudo unido nesse sentido. Por isso que fala Paulo na sua carta, ele falou que quem planta e quem rega, Paulo e Apolo é um só. Ele quis dizer unidade de motivação. O trabalho era unido. Ele não estava querendo dizer, quando Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um, que ele era o próprio Deus, até porque em João 14:28, Jesus havia dito: o Pai é maior do que eu. Ah, não, mas Então, se aí ele você... estava em carne. Muitos têm dito isso mesmo. Ah, mas ele estava em carne, né? Na carne, então, Jesus iria dizer isso.
Mas quando Jesus foi para o céu, nós sabemos no Apocalipse 3:12, ele mostrou claramente que ele é distinto, separado do Pai, porque lá ele fala, aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E ele usa a frase meu Deus várias vezes. Existe Oi. a palavra está no grego? No grego, está? Sim, é o verbo tipo eimi. Por exemplo, eu vou embora para o Pai porque o Pai está maior do que eu, por exemplo. No caso, em grego tem a palavra, o verbo ser no presente, tem. Já em hebraico não existe, né? Então, por que ele não falou eu vou embora para o Pai porque o Pai está maior do que eu? E ele falou o Pai é maior do que eu. Isso aí seria... Não, é irrelevante se usa o verbo ser ou estar, porque eles conduzem a mesma ideia, né? Usando o eimi, ou ser ou estar, né? É ou está... Isso é uma coisa que tem diferenciação na nossa língua. Nas outras línguas costuma não ter diferenciação. Mas a sua colocação foi boa. Muitos dizem assim, ele estava na carne, por isso que ele falou, eu e o Pai somos um, né? Mas no caso, depois, décadas depois, Apocalipse foi escrito ali por volta do ano 100, certo? Por volta do ano 100, o apóstolo João, um dos 12, o último dos apóstolos a ficar vivo, né, a viver mais, ele viu na visão Jesus no céu falando 4 vezes, meu Deus, se referindo ao Criador. Apocalipse 3:12, a pessoa pode anotar isso, escrito mais de 50 anos, né, me parece que uns 40, 50 anos. Apocalipse 1:6. O que tem o texto de Apocalipse 1:6? Apocalipse 1:6 ali tá falando... Deixa eu ler aqui pra você, peraí. Fala assim, ó. Eu vou ler o 5 também, tá? Fala assim, ó. Okay. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue, e fez de nós um reino, sacerdote para seu Deus e Pai. Então, aqui tá falando que Jesus tem um Deus e Pai, é isso? Perfeito. Eu vou só dar um ponto aqui e poderia depois fazer uma pergunta? Fica à vontade. Porque eu tô achando esse entrevistador muito tendencioso e não está fazendo pergunta certa. Porque vocês sabem que essa doutrina já foi refutada há muito tempo atrás no concílio, né, diário. Então vocês estão muito fora da caixinha. Onde vocês estavam esse tempo todo? Realmente, muitas pessoas colocam Arius como sendo o herege, né? Pode continuar. Depois sendo que Arius... Vou fazer uma pergunta. Ok. Arius é quem falava a verdade. Os que defendiam a doutrina trinitária, que nem nessa época ninguém defendia a trindade, eles não falavam em trindade. Ali a discussão era entre, no caso, Arius e Atanásio, ano 325, o concílio de Nicéia. Arius, ele tinha um conceito, não de que era uma trindade, não falava trindade, né? Só em 381 que eles começaram a chamar o Espírito Santo de Senhor. Então a discussão lá era se Jesus era o próprio Deus em essência. Filosofia grega na cabeça do jovem Atanásio, né? E Atanásio era relaxado, já Arius era bem arrumadinho, todo arrumado, a vida dele era arrumada, mas não era imoral. Falar uma coisa, os pais pré-nicenianos defendiam já a trindade. O pior é que isso é uma afirmação que não tem base histórica, é apenas baseado na interpretação e releitura do que alguns trinitários fazem das palavras de algumas pessoas. Na verdade, a doutrina trinitária, a Enciclopédia Britânica, debaixo do tema Trinity, Trindade, lá diz, desenvolveu-se no decorrer de muitos séculos, enfrentando muitas controvérsias. E aí a Enciclopédia Britânica ainda diz, Jesus nunca tensionou contradizer Deuteronômio 6,4, que diz, escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Então, realmente, as grandes enciclopédias reconhecem que não foi no Concílio de Nicéia que veio a doutrina trinitária. Ela é um arranjo gradual, né, que foi se desenvolvendo no decorrer dos séculos. E nem mesmo eles usavam essa expressão trindade, como é usada hoje. Na verdade, nem hoje eles sabem o que é a trindade, porque você vai explicar, um trinitário vai explicar a trindade, ele usa uma definição unicista. Né? Ele estava cometendo o erro de confundir unicismo com trinitarismo. Né? Porque o unicista, ele acredita que há 3 manifestações de um só Deus.
e não três pessoas distintas, como diz a Trindade, que se contradiz a si mesma ao dizer que são três pessoas, mas ao mesmo tempo diz que Deus é um só Deus. Mas, quero ver, o Tertuliano já falava trinita já, bem antes do concílio. Tertuliano nós temos outros pais da igreja, como por exemplo Justino Marte, defendia... Sim, mas os referidos por ele nessa Trinitas, ele não se referiu ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não definia dessa forma. Pode ver o texto deles, onde eles estavam usando simplesmente linguagem filosófica ao se referir a outros seres que não era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era apenas uma frase que não era a teologia da Trindade moderna. Então, os que usam essa argumentação não conhecem os textos de Tertuliano. Então, na verdade, a doutrina da Trindade mesmo, como é formulada, ela veio bem depois. Então, é uma questão aí, sinceramente, é um assunto que eu gostaria de entrar com mais citações formais, documentadas, que é muito melhor. Hoje, a sugestão que nós estamos tendo aqui, você está fazendo esse contraponto aí, você mesmo disse, dando uma de herege, né? Mas é assim, os textos... Mas o herege é você, não eu. O herege é você. Vou te falar uma coisa. Esse ponto aí que vocês estão defendendo é porque as testemunhas de Jeová são arianistas. Vocês são seguidores de Arius. Na verdade, Arius, ele entendia muita coisa parecida com as testemunhas de Jeová, né? Ele mesmo dizia que em Apocalipse 3,14 fala de Jesus como princípio da criação de Deus. E ele citava Colossenses 1,15, que explicava, é autoexplicativo junto com esse texto, onde diz Colossenses 1,15 que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, parece em alguns aspectos, mas já Arius não tinha toda a teologia dele exatamente semelhante à das testemunhas de Jeová. Até porque as testemunhas de Jeová tiveram toda uma mudança gradual no ensino, melhorando, aprimorando, tirando o que eles viram que não eram tão certo. Por exemplo, Russell, nós não somos testemunhas de Russell, né? Porque Russell ele usava a cruz. Na capa de A Sentinela, Russell usava a cruz e a coroa. Depois ele viu que parece evidente, ele viu na Bíblia não tem um objeto cruciforme evidente, fala de estaurose, estaca. E xilon, que se refere a um madeiro. Então nada na Bíblia explicitava uma cruz, então ele tirou da sentinela o desenho da cruz. Muitos falam, vocês russelitas, Testemunha de Jeová não segue Russell. Testemunha de Jeová não é russelita. Eu acho interessante o como que vocês se esforçam em negar a divindade de Cristo. Bem colocada essa afirmação da parte de alguns críticos das Testemunhas de Jeová, que é bem colocado como uma desinformação. As Testemunhas de Jeová não negam a divindade de Cristo, porque se você olhar no dicionário de Webster, o que quer dizer divindade? Se refere a algo que é divino, lá diz. E divino é procedendo de Deus, um Deus, é uma das definições de divino. Então, no caso, as Testemunhas de Jeová não negam a divindade de Cristo, porque o consideram um Deus, e por definição, divindade se refere a um Deus. Além de, lógico, que a palavra divindade pode se referir ao ser supremo. Na mente do trinitário, quando fala divindade, ele acha que é o ser supremo. Isso já é um vício teológico, porque para eles a palavra Deus é um substantivo de uso exclusivo para o Criador. Eles acham que Deus é só o Criador. Pode falar. Então, se você fala que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é um Deus menor, então você é politeísta? É politeísta, é isso que eu ia falar, é uma pessoa politeísta, porque acredita em mais de um Deus. Na verdade, as Testemunhas de Jeová, eles não acreditam, nós não acreditamos em... no caso, nós não acreditamos em dois deuses, nós acreditamos em milhares de deuses. Milhares. Quais? Mas como assim, né? Talvez você pergunte. Porque Moisés, por exemplo, era Deus também, porque Deus chamou ele de Deus em Êxodo 7:1. Deus falou para ele assim, vê Moisés, eu te faço Deus para Faraó. Pode pegar a Bíblia aí, confere várias versões da Bíblia. Não. Não vem com graça, não. Como é que tá no hebraico isso aí? Vai, fala no hebraico. Deus diz lá, Vre, Moshe, netaticha, eu te faço Elohim. Deus, le Faraó, para Faraó. Ve Aharon ahicha, e Arão, teu irmão, Erier neviacha, será o teu profeta. Porque o que fala é profeta, né? Ele aqui ia falar, então profeta, qualquer pessoa que fala da Bíblia é profeta, seja verdadeiro ou falso. No caso, Arão era o profeta e Moisés era Deus.
E o ser supremo lá no céu falando com Moisés, disse, Moisés, netaticha Elohim, eu te faço Deus. Então o próprio Deus chamou Moisés de Deus. Então, Moisés era um Deus. Quem mais que é Deus? Olha um outro Deus que existe. Olha, o Salmo capítulo 8, versículo 5, fala dos anjos e diz que eles são, aí lá usa a palavra hebraica Elohim, deuses. Então o Gabriel, quando visitou Maria, era um Deus. Então ele também é Deus. Então as testemunhas de Jeová, elas acreditam corretamente, igual os judeus da antiguidade, que existem vários deuses, não só dois deuses, Jeová e Jesus. Na tradução do Novo Mundo, vocês mudaram. E outra coisa, deixa eu falar pra você uma coisa. A palavra Elohim... Não, só um ponto. Senão vai ficar em cima. Só um ponto antes. Depois ele... Não, depois eu faço a pergunta então. Vai lá. A tradução é essa, viu? Esse negócio aí que fala que os anjos são deuses, isso aí tá em qualquer Bíblia? A pessoa tem que conferir várias versões da Bíblia, onde o Salmo 8,5 lá diz assim, tu o fizeste um pouco menor do que os, aí usa a palavra hebraica Elohim. Algumas vão colocar poderosos, outras vão colocar anjos, mas a palavra está Elohim, que é deuses. Então, várias versões da Bíblia, a pessoa compara, vai ver que lá diz, se referindo aos anjos, e chamam eles de deuses. Veterhaserehu, lá diz, e tu os fizestes, me'at me Elohim, um pouco menor que os deuses. Paulo citou essa passagem e chamou eles de ângelos, ou anjos, no Hebreus capítulo 2, né? Então, na verdade, ali, o Salmo 8,5, a pessoa tem que estudar, é por isso que é necessário um estudo investigativo da passagem. Ali os anjos são chamados de Elohim, de deuses. Os anjos são deuses, esse é o ponto, né? Por isso que fala que Deus julga no meio dos deuses. O Salmo 82, 1 e 2, né? E o 6 fala dos juízes humanos e os chamam de deuses. Fala, Atem Elohim, vocês são deuses. Por quê? Porque um juiz, quando bate o martelo, ele bota a pessoa na cadeia ou até pena de morte. De forma que a palavra Deus, ela é aplicada a qualquer pessoa que tem muito poder. Então, quando alguém fala assim, a testemunha de Jeová nega a divindade de Cristo. Mentira, né? Isso é uma desinformação. As testemunhas de Jeová aceitam Jesus como divino, mas não que ele é o ser supremo, a divindade suprema, mas ele é um ser poderoso, portanto ele é um Deus, e um Deus, por definição, é divino. O que é Salmos 8,5? Oi? É uma profecia? Salmos 8,5 é uma profecia? Obviamente, porque ela fala de Jesus, foi citado por Paulo, e lá diz, se você quiser, a gente pode considerar com mais calma esse texto. O texto fala assim, olha, vamos ver na íntegra. Pode citar, se você quiser abrir uma versão Almeida ou outra, que pode ser... Sim, sim. Uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica, vai estar Deus ou anjo lá? Ou é só na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová? A tradução atual das Testemunhas de Jeová diz os seres divinos, e aí mostra que pode ser traduzido ou os anjos, né? Pode ser colocado os anjos, mas seria uma paráfrase, né? Diz a nota. Mas muitas versões reconhecem que ali se refere, inclusive comentários da Bíblia evangélicos, se refere a anjos essa passagem. Fala de Jesus que ele foi... Sim. Eu vou ler aqui na Almeida, século XXI, que é uma Bíblia protestante. Ótimo, maravilha. Depois eu vou ler numa Bíblia católica, que é do Peregrino, e depois eu vou ler na Pastoral, que é católica também, pode ser? Maravilha. Enquanto isso eu abro aqui algum comentário evangélico ou de alguma organização religiosa. Salmos, capítulo 8, versículo 5, na João Ferreira de Almeida, século XXI. Fala assim, tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Olha lá, tá anjos aqui. Mas aí, aqui tem uma nota de rodapé, que tem um asterisco ali, né? Tá vendo onde tem um asterisco aqui? Sim, aí, perfeito. Aqui embaixo tá ou do que Deus, né? Então, aqui tá falando que os anjos são deuses, é isso? Exato. Ali eles disseram Deus porque eles encontraram a palavra Elohim. Elohim hebraico pode significar Deus ou deuses, né? É uma palavra que ela pode significar Deus, mas também pode ser traduzida deuses. Na Bíblia Católica, tá aqui, tá no versículo 6. Tu fizeste um pouco menor do que um Deus. Mas como assim um Deus, se o único Deus é o Pai? É o Deus Todo-Poderoso? Porque aí se refere aos anjos, então um Deus se refere aos anjos. Essa expressão foi citada por Paulo, e ele, citando essa passagem, ele usou essa passagem para se referir e usou a palavra ângelos. Né? Qual é o texto mesmo? Vocês estão lembrados? Acho que é Hebreus capítulo 2, não? Eu precisaria abrir agora aqui para me lembrar desse texto.
Você mesmo reconheceu que a palavra Elohim é um plural. Sim, exato, é um plural, mas não é um plural numérico. Pode ser e não pode ser, depende. O contexto que vai dizer, porque, por exemplo, a palavra Elohim é aplicada a Dagon na Bíblia, e Dagon não era uma tríade, era um deus único para os adoradores de Dagon. Não eram deuses. E Moisés também não era trindade. Gênesis fala façamos. Façamos porque era Jeová, no caso o Criador do Universo, falando com Jesus. E a base bíblica disso é Hebreus 1:2, que fala que por meio dele, de Jesus, Deus criou todas as coisas. Aliás, Deus fez, não usa nem o verbo criar. Deus fez todas as coisas, porque Jesus foi usado para fazer. Agora, criar mesmo, quem criou foi só Jeová. Essa diferenciação de uso do verbo criar e fazer é muito importante. Você pegar a Bíblia e examinar com amor e a lupa assim, ó, você vai ver que quando fala de Jesus, diz que por meio dele foram feitas. Agora, quando fala de Jeová, por exemplo, Gênesis 1:1 fala assim, Bereshit, no princípio, Bará criou. Quem criou? Aí fala Elohim, que é Deus. A palavra está no plural, mas ela nem sempre tem uma conotação de plural numérico. É um plural de grandeza, indica que ele é muito grandioso, poderoso, né? Então, as palavras em hebraico, não só em hebraico, mas nos idiomas semitas, só para terminar, elas ocorrem no plural, muitas vezes, mas não é um plural numérico. Não é plural numérico, isso é bem atestado em idiomas semíticos. Em hebraico não é só isso. Se você encontrar um monte de coisas que são gigantescas e que a sombra está no plural. Em hebraico está no plural, não porque é um plural de quantidade. Eu vou dar um exemplo aqui para finalizar. Ó. A palavra, sabe aquele hipopótamo? É um animal gigantesco, né? A boca dele é enorme. A palavra em hebraico está no plural, mas quer dizer que são vários hipopótamos? Não. Está no plural, mas indica porque o bicho é grande. Então tudo que é grotesco, grandioso, está no plural em hebraico. Então quando a palavra Deus está no plural, ela pode ser traduzida às vezes como um plural numérico. Quando em hebraico? Como é que é? Está no plural feminino, porque vem Bema, aí no caso o plural de Bema é Bemote, seria um animaizão, os animaizãos. Então você olha para o Bemote, né? Em hebraico é Behemoth, tá? É como se fosse traduzido na linguagem, assim, uma tradução literal seria os animaizão. Olha os animaizão chegando ali. Ué, mas por que Behemoth? Os animaizão, em hebraico, Behemoth. Se é um só. É a mesma coisa de Elohim, é um plural de intensidade. A diferença é que Elohim é um plural que está na categoria de majestático. Então muitos teólogos, eles são uma vergonha. Eles falam, aqui Elohim está no plural porque Deus é uma trindade. Então eles são politeístas, porque eles adoram três deuses. Eu acho interessante como vocês se esforçam em negar a trindade. Ela já está ali desde o princípio no façamos o homem a nossa imagem. Mas você deu essa explicação fajuta aí, mas o sujeito ali da frase, você vê que é o Espírito de Deus que vocês traduz como força. Não é força. Olha, se eu disser assim para você, vamos fazer um trabalho agora? Façamos um trabalho? Façamos pode ser 3 pessoas ali, pode ser 4, mas pode ser 2. Então, para a pessoa ler a Bíblia e dizer que façamos ali se refere especificamente a 3, ele tem que apontar na Bíblia um texto que indica que são 3, mas na verdade a Bíblia aponta que são 2. Quais são os textos? João capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala, este Jesus, utos, estava em arquei prostonteon, estava com o Deus. Então fala de 2 seres, João capítulo 1, versículo 2, certo? E Hebreus capítulo 1, versículo 2, coincidência, né? Olha o Espírito de Deus agindo aí. Lá diz que Jesus é aquele... Seu áudio tá mudo. Ô, Querubim, faz o seguinte, sai da live e entra de novo. Faz agora aí. Só um minutinho aqui, vou entrar aqui ao vivo. No caso, Hebreus, Paulo cita, e ao citar o texto do Salmo 8,5, onde está Elohim, hebraico, Paulo usa a palavra angelos. Ele decidiu praticamente interpretar o que era o Elohim de Salmo 8,5, deuses, literalmente. E para Paulo, eram os anjos. Então, o apóstolo Paulo entende, igual as testemunhas de Jeová, que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. E de fato, Jesus, quando veio à Terra, ele passou a ser um homem equivalente ou um equivalente perfeito de Adão. Portanto, ele era menor que os anjos, porque você acha que Gabriel enfrentando Adão, quem que venceria? Lógico que seria o anjo Gabriel, que é muito mais forte e poderoso, né? Então, é por isso que fala que tu o fizeste
né, diz o texto de Salmo 8,5, falando de Jesus, numa profecia inspirada, um pouco menor do que os deuses. Veterhaserehu me atme Elohim, tu fizeste um pouco menor que os deuses. E aí Paulo cita essa passagem, só que ao invés de dizer que Jesus foi feito menor que os deuses, Paulo escreveu, foi feito menor que os anjos. Portanto, Jesus veio a ser menor que os anjos. Ele não era Deus em forma humana, poderosíssimo, coisa nenhuma. Ele era um Deus poderoso até certo ponto, mas ele era um homem exato, equivalente de Adão. No caso, ia ser inferior aos anjos em certo sentido. Só que quando o Espírito de Deus operava na mão dele, ele ressuscitava mortos. Mas ali não era todo o tempo ele com o poder do Espírito para realizar a ressurreição. Tanto é que ele pedia. Ele chegou na ressurreição de Lázaro e falou: Pai, agradeço que tu me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves. E eu falei essas palavras para a multidão aqui acreditar que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora. Foi assim o relato. Ele agradeceu, porque ele nem todo o tempo tinha esse poder em mão. Porque ele era um Adão, um segundo Adão. Né? Então é um ponto interessante. Pode falar. Deixa eu te perguntar, Moisés, quando ele bateu lá o bastão na pedra e saiu água lá, ele não fez isso que Jesus fez. O que Deus fez com ele? No caso Moisés, ele em vez de louvar a Deus, ele disse: será que nós teremos que tirar água dessa rocha para vós? Né? Ele não glorificou a Jeová e ele, infelizmente, não deu glória ao Criador. Então, qual é o ponto que você quer dizer? O ponto é que Jesus Cristo, quando esteve na terra, sendo muito maior que o próprio Moisés, porque ele era o filho unigênito de Deus, que já morava com Deus no céu, só que quando ele veio, ele se esvaziou, que nem o pessoal gosta muito de usar o texto de Filipenses 2,7, ele sendo um homem perfeito, ele sempre dava glória ao seu Pai para fazer todas as coisas, é isso? Perfeito, exatamente. E qual é a implicação? A implicação é exatamente essa. Jesus Cristo nunca quis glória para si, nunca pediu nada para si. Tudo que ele fazia era para a glória e honra do seu Pai. Que é esse texto aqui que nós estamos considerando hoje, João 17:25, que ele fala: Pai, eles não conhecem a ti. Não é? Esse Muito é o bem. ponto. Agora, Jesus era uma testemunha de Jeová. Por quê? Porque aqui no João 17:26... eu vou ler na João Ferreira de Almeida para não dar problema, tá? João 17:26, Jesus, ele testemunhou sobre o nome de Deus, né? Ele fala assim, ó, olha só, obviamente que o nome lá em hebraico, ele falava em hebraico, português é Jeová, tá? Fala assim: eu fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Ó, dá até um rojão para comemorar o texto. Nessa nossa live aqui, nós estamos considerando que o mundo não sabe quem é Deus. Essas palavras que você acabou de citar aqui: justo Pai, o mundo realmente não te conhece, em João 17:25. Ela demonstra que as pessoas, elas não sabem quem é o Criador do universo. As grandes igrejas, os teólogos, esse monte de gente falando blá 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 nos TikTok da vida, nos YouTubes, a maioria das pessoas não sabem. Nós sabemos que no dilúvio só sobrou 8 pessoas. Mas aí todo mundo hoje, então tá errado, vocês estão certos, então. Infelizmente, só 8 pessoas sobreviveu no dilúvio, né? Eu já estava respondendo antes de você perguntar. A maioria vão morrer, né? A Bíblia diz que, como nós lemos em 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 8, né? Do 6 ao 9, lá fala que os que não conhecem a Deus vão deixar de existir. E os que não obedecem. 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. Então, isso significa o quê? Quem é Deus? Aí a pessoa fala: eu sei quem é Deus, é Jesus. Inclusive, essa semana numa live eu falei, porque veio uma mulher aqui em casa, meu pai e minha mãe estavam aqui passeando aqui, e a mulher falou assim: porque Deus, ele é maravilhoso, né? Porque Jesus veio e morreu por nós. Então, sabe, porque quando Deus morreu por nós, aí meu pai interrompeu, já falou: não foi Deus que morreu por nós, né? Jesus, né? Aí a mulher disse: isso, Jesus. Mas daqui a pouco a mulher dizia que Deus morreu por nós. Então esse povo, eles acham que estão falando a verdade da Bíblia. Para eles, Jesus... ele é um Deus, né? Porque ele tem muito poder. Assim como Moisés foi chamado de Deus em Êxodo 7:1, assim como os anjos são chamados de deuses,
No Salmo 8,5, assim como os juízes humanos são chamados de deuses, no Salmo 82,6 que diz, vós sois deuses, Atem Elohim, falando de humanos que têm poder. Então Jesus também é Deus nesse sentido. É um Deus menor? É assim como os anjos são deus menores, como o Salmo 8,5 chama os anjos de deuses. E Tá, Paulo mas citou aí, o Salmo... ô Queruvim, desculpa te interromper, Sim, mas se vocês pode falar. olharam a tradução da Bíblia em João 1, colocou lá o artigo indefinido 1, sendo que no grego não tem artigo indefinido. Então, exatamente, no grego não existe a palavra um, mas nas versões católicas e evangélicas, como a João Ferreira de Almeida, usa a palavra um milhares de vezes. Por exemplo, capítulo 1, ali no início de João, fala, havia um homem chamado João Batista, né? Você começa a ler o Evangelho de João na Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Usada em predileção pelos evangélicos, e fala de um homem. Qual que é o versículo? Vamos ver aqui, abre aí, pega a sua Bíblia aí e confere. O Evangelho de João, capítulo 1, oi? Eu quero outro. Ó, Outro texto? fala pra mim, Queruvim, Sim. o que é artigo indefinido? Explica pro pessoal. Artigo indefinido, a palavra um, por exemplo, você fala um homem. O artigo indefinido um, porque pode ser qualquer um, mas é um. Ninguém sabe exatamente quem, mas é indefinido. O artigo definido é quando eu falo o homem. Eu estou especificando a pessoa. Então, na Bíblia em grego não existe o artigo indefinido, a palavra um. Então, no grego não existe em lugar nenhum. Mas a Bíblia Almeida colocou, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 6. Calma. Sim. Lá em João capítulo 1, então, quando a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová fala que a palavra era um Deus, ela acrescentou um ali, é isso? Não acrescentou. A ideia da palavra um, ela existe no grego, não a palavra, mas a ideia. Isso aí é o que a gente chama de elipse. Em grego o pessoal chama aposeopética. No caso, a palavra não está, mas a ideia está. Por exemplo, pega Almeida, capítulo 1 de João, versículo 6, lá fala, surgiu um homem enviado como representante de Deus, né? De Deus, seu nome era João. Lá no grego não existe a palavra um, o artigo indefinido. Peraí, homem. Quero vir. Ok, vai em frente. Então, deixa eu completar meu raciocínio aqui. O negócio é o seguinte, então, quando você vai traduzir uma Bíblia do grego para uma língua, por exemplo, português, você tem que ver somente responde rapidamente que eu quero chegar no outro ponto aqui. Ok. Calma que você vai entender. Você tem que ver somente a gramática literal ou você tem que entender a interpretação contextual? Exatamente, precisa ver o contexto e não traduzir literalmente engessado, não. Tá, mas e se essa galera que fala que tem que ver só a gramática? Aí eu queria agora, Queruvim, agora, pessoal, fica um pouco aí, porque ele vai falar umas palavras difíceis aí, porque eu quero que ele fale, mas eu queria que você me provasse, Queruvim, que tem artigo indefinido em Salmos capítulo 28, versículo 6. Atos 28, 6. Eu vou ler aqui, tá? Ok. Ó, fala assim, eu vou ler na Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Ó, presta atenção. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, porque Paulo foi picado por uma cobra lá, né? E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um Deus. Cadê? Aqui então, Aqui tem artigo indefinido. Aqui o artigo indefinido existe, então. Em português, nas Bíblias todas têm, né? Quase todas, mas no grego não existe. No grego, literalmente, o texto fala assim, mudaram de ideia, metabolomenoi, e começaram a dizer, né, elegon, auton, ele, einai theon, ser Deus. Mas Einai, é um Deus com theon. D minúsculo, não vale. Não, no grego não existe essa separação entre maiúsculo ou minúsculo, o texto era todo... Por que aqui tem um? No português foi necessário colocar, é por isso que as Bíblias evangélicas colocaram. Mas como se não tem artigo indefinido? Mas a ideia está presente. Então, assim, por isso que as testemunhas de Jeová colocaram em João capítulo 1, versículo 1, parte C, ou seja, o final do versículo, a palavra um, porque embora não exista no grego, mas tem que colocar, porque Jesus é chamado ali de Theos, não Roteos. Se tivesse o artigo definido, o Deus, em João 1:3, se tivesse escrito Roteos em Rologos, o Deus, mas não tá simplesmente Theos.
Ou seja, Theos é Deus. Peraí. Então você está dizendo para mim... Faustão. Peraí, você está dizendo para mim que essas mesmas pessoas que criticam a tradução do Novo Mundo, que ela é adulterada porque colocou um Deus lá em João capítulo 1, versículo 1, elas colocaram um Deus aqui em Atos 28:6 e também não existe artigo aqui, é isso? Não, o artigo indefinido, não existe. Eles colocaram porque é necessário colocar para transmitir a ideia de que Paulo, ao ser picado por uma víbora, ninguém estava dizendo que ele era Deus, com letra maiúscula, mas um Deus. Então aí eles entenderam, para eles aí não tem erro, para eles não vão criticar. Mas na passagem que fala de Jesus, eles preferem empurrar a teologia tradicional e ignorar o grego verdadeiro que ocorre na tradução do Novo Mundo da Bíblia, do jw.org. Então, lá em João capítulo 1 é totalmente possível a tradução ser um Deus, é isso? Em 1800 anos atrás, no tempo que o grego era falado, existia uma língua lá no Egito chamada copta. E no texto da Bíblia, em copta, de João capítulo 1, versículo 1, você encontra o artigo indefinido em todas as passagens onde é necessário. Porque o copta, diferente do grego, tem o artigo indefinido. E lá usa a palavra um Deus no texto copta saídico, uma versão de 1800 anos atrás. Inclusive, muitos zombavam da tradução do Novo Mundo, dizendo é a única Bíblia que traz a palavra era um Deus. Mas não, 1800 anos atrás, em copta, no tempo que o apóstolo João era garoto, existia a palavra era um Deus na Bíblia copta. Quando eles começaram a escrever em copta, a partir daquela época, mais ou menos, o texto grego copta de João 1:1, né? Então, no caso, isto é, quando o apóstolo João escreveu o texto da Bíblia, uns anos depois, aí começaram a fazer as traduções para o copta, corrigindo aqui. Mas de forma que o nome de Deus não, a palavra um Deus, melhor dizendo, ela ocorre no texto copta. O copta é um idioma falado ali no norte do Egito, né? E tem o artigo indefinido, o texto copta, a língua copta. Pode falar. Eu quero agradecer as 316 pessoas que estão assistindo a live, 318 agora. Muito obrigado a todos vocês. 323, eu estou falando os números, está subindo aqui. Muito obrigado, 27. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado de coração a todos vocês. Que Jeová, nosso grandioso Deus, abençoe a vocês, tá bom? Nós estamos aqui mostrando, meus amados, que não são as testemunhas de Jeová que diminuem a divindade de Cristo. Infelizmente, são os líderes das outras religiões que diminuem a divindade do Deus Todo-Poderoso que é o Pai Jeová. Jesus Cristo nunca quis a honra para si. Ele sempre deu honra para o seu próprio Deus e Pai. Por isso que ele falou, o Pai é maior do que eu. Por isso que ele falou, meu Deus, lá em Apocalipse 3:12. Tá? Por isso que Jesus Cristo recebeu a revelação de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Por isso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 ou 6:8, eu sempre confundo. Para nós há um só Deus, o Pai. Só Deus, o Pai. Tá? Então, nós não queremos diminuir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que o único Deus que deve ser adorado é o Pai. Vou repetir isso, tá bom? Já fizeram até recorte da minha live para postar em outro vídeo. Um rapaz raivoso aí, eu não vou citar o nome dele, que ele fica espumando, rapaz. Daqui a pouco vai dar um infarto naquele menino. Eu espero do fundo do coração que Deus abençoe aquele menino, para que ele pare com tanto ódio dentro do coração. Ô, Querubim, Oi. Eu quero te perguntar uma coisa. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 8... fala que eu sou Jeová, este é meu nome. Aí ele fala, não dou a minha glória, eu estou lembrando de cabeça, se eu estiver errado, você corrija. Não dou a minha glória a nenhum outro. Deixa eu ler, vai. Melhor do que eu falar aqui, peraí. Vou pegar essa... Ok, muito bem lembrado essa passagem. Ó, Isaías capítulo 42, versículo 8 fala assim, ó. Eu vou ler na Ferreira de Almeida, só que aqui tá Senhor, eu vou colocar Jeová, porque o nome é Jeová, tá? Eu sou Jeová, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Aqui tá falando que Jeová, ele não divide sua glória com ninguém. Só que lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus Cristo fala o seguinte para ele, ó, João capítulo 17, versículo 3, fala assim, não, versículo 5, perdão. Fala assim, ó.
Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus é o próprio Jeová? Realmente essa é uma conclusão de alguns trinitários a partir de uma leitura superficial, apressada. Quando Deus fala, eu não divido minha glória com ninguém, ele logo em seguida fala dos deuses falsos feitos pelas mãos dos homens, no texto citado, Isaías 42, 8. Ani Yehová, eu sou Jeová, Hu Shemi, este é o meu nome. Ele fala, não darei minha glória a outro, o revodile a herloetem, e o meu louvor às imagens de escultura, o terrilatila pesilim, ou o meu louvor às imagens esculpidas. Então, quando ele fala não darei a outro, ele está se referindo às imagens. Oi? Ani Yehová, eu sou Jeová, Hu Shemi, este é o meu nome. Revodi, a minha glória, leahera, outro, loetem, não darei. Mas a quem que ele se refere? Aí ele fala, ele diz no final, o terrilati e ao meu louvor, lapesilim, as imagens esculpidas. Portanto, ele está falando que não vai dar sua glória aos deuses esculpidos das nações vizinhas a Israel. Ele até desafia em Isaías 43, ele fala, tragam os seus deuses, que tragam as suas testemunhas, porque vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová. Ele se referindo aos israelitas, fiéis. Aí ele fala, vocês sim são as minhas testemunhas. Agora eles aí, esses deuses, eles não vão nunca ter minha glória, né? Eles não vão partilhar a glória minha com esses deuses. Então Jeová estava comparando ali a glória dele ser dividida com os deuses das nações. Então tem gente que fala que lê o texto sem contexto é pretexto. É o que os críticos das testemunhas de Jeová cometem ao lerem esse texto e tentar dizer que Jesus não poderia ser outro ser senão o próprio Jeová, porque ele recebeu a glória de Jeová e Jeová diz que não partilha sua glória com ninguém. Ele partilha. A Bíblia mostra que ele partilha, porque nós lemos nas cartas de Paulo que muitos estão buscando a glória, a honra e a incorruptibilidade. A Bíblia fala em várias passagens nas cartas de Paulo sobre os cristãos receberem glória e honra. Então, no caso, glória, a palavra glória, né? É peso, doxa, né, em grego, ou seja, honra. A pessoa que imita a Deus, ela acaba sendo glorificada naturalmente. Lê para mim João 17, 22 aí no grego e explica esse texto aí, por favor. João 17, versículo 22 no texto grego. Muito bom. João 17 aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João. O capítulo 17 é a oração na noite anterior à morte de Cristo, no jardim, né, no Getsemane. O versículo 22 aqui diz assim, que Gott doxen hen dedokasmoi, assim como também a glória a qual você me deu, ou tu me deste, dedokautois, eu darei a eles. Rina usim hen, a fim de que sejam um, katos remeis hen, assim como nós somos um. Muito boa a sua colocação. O texto que você está querendo dizer aqui é que Jesus disse que para partilharia a glória que Deus havia partilhado com ele partilharia com seus seguidores. E usa a palavra doxa. Não repartiu glória com ninguém? Como é que Jesus está repartindo glória aí? Se ele no caso, é igual eu expliquei para você, é que você é meio surdo. Brincadeira. Eu falei que a glória que Deus não se repartiria seria com os deuses das nações, ao qual ele mesmo desafia no capítulo 43 e fala, tragam as testemunhas de vocês aí, eles não têm. Mas calma, diga. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele não recusou a adoração, ele foi adorado várias vezes. Não, na verdade, as versões seculares e religiosas da Bíblia, eles cometem um erro, viu? Porque quando fala que chegaram e viram um menino na manjedoura, e aí fala lá, muitas Bíblias diz que passaram a adorá-lo, não é a palavra certa, porque no grego está proskinel. Ali eles prestaram homenagem, que é a primeira definição de proskinel nos dicionários, nos melhores dicionários evangélicos de grego inglês ou grego português. Proskinel. Então, eles viram o menino Jesus e aí eles prestaram homenagem porque ele seria supostamente o rei de Israel. Então não é as versões da Bíblia que colocam adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. Tudo para traduzir proskinel foi analisado no livro Truth in Translation, de Jason David Bedun, que comparou 9 versões de língua inglesa, inclusive a tradução do Novo Mundo, e disse que a palavra proskinel, ela foi mais bem traduzida pela Bíblia que nós encontramos no jw.org, a tradução do Novo Mundo da Bíblia. Porque no caso, Jesus ele não é adorado da mesma forma que Jeová é adorado. Na verdade, não se usa nem em português falar que Jesus é adorado.
Porque hoje essa palavra ela tem uma conotação de uso exclusivo para o Criador do universo. Então as pessoas elas pegam a Bíblia Almeida, a Bíblia usada em predileção pelos evangélicos, né? E também a versão católica, muitas vezes eles erraram ao verter dizendo que Jesus foi adorado, porque a primeira definição, repito, no grego está proskinel. O significado primário de proskinel não é adorar. Então ali Jesus não é adorado, ele é reverenciado. Ele é prestado a ele homenagem. E a gente sabe que isso é assim porque o próprio Jesus falou: vai-te, Satanás, pois está escrito, é somente a Jeová que deve adorar e somente a ele prestar culto. Mas espera aí, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse texto em questão, não tem o tetagrama? Tá Quírios. Qual o texto específico? Lucas 4:6, se eu não me engano, né? Isso. Sim, poderia ler o texto. Ei, minha querida, a gente começou 2 horas a live. Sim, o texto específico, poderia ler ele para mim? Não Lucas tem 4. Quer dizer que não tem o nome de Deus no Novo Testamento. Sim. Não tem o nome, vocês acrescentaram. Sim, então vamos ler o texto na íntegra. Vamos ver exatamente qual é o texto. Lá no Lucas primeiro. Lucas 4. Lucas 4:6, acho que é. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou pegar na Almeida aqui. É o versículo 8, né? Pois bem, é uma citação que Jesus fez, está escrito onde? Onde é que estava escrito? Deuteronômio 6,13. Jesus citou Deuteronômio 6,13. E como é que diz lá? Que ele citou o Shema? Não, ele citou depois do Shema o 6,13. E o 6,13 que Jesus citou, lá em hebraico, lá diz assim, olha como é a passagem original que Jesus falou para Satanás, está escrito. Aí ele citou o Deuteronômio 6,13 que diz assim, eu vou ler e traduzir no texto da Bíblia hebraica, em hebraico, a língua do antigo Israel, e vou traduzir imediatamente. Olha o que diz a passagem. Primeiro vamos ver o que diz aí Lucas 4, versículo... Qual é o versículo? Lucas 4, 8. Em resposta, Jesus lhe disse, está escrito, adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. Na Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, certo? A maioria das Bíblias removeram o nome aqui, eles colocam assim, adore o Senhor, seu Deus. Aonde é que está escrito isso? Aonde é que é? É em Deuteronômio 6,13 que diz assim, abre aspas, Et Yehová Elohecha, é a Jeová teu Deus, Tirá, que deveis temer, Veotot avod, e é a ele que deveis adorar, o Bishemô, e pelo seu nome Tishaveá, e é pelo meio do seu nome que deveis fazer juramento. Essa é a passagem que Jesus citou, aparece o nome de Deus, não aparece a palavra Senhor, coisa nenhuma. Portanto, a Bíblia, a tradução Novo Mundo, foi boa. Ela pegou as palavras que está lá no VT, em hebraico, né? E tem o nome de Deus? Tem. Jesus citou uma passagem que tem o nome de Deus. Ele falou, está escrito, em Deuteronômio 6,13. Et Yehová Elohecha, é a Jeová o teu Deus, Tirá, que você deve temer, Veotot avod, e é a ele que deveis adorar. Quando Jesus fala está escrito, é porque ele estava citando um texto antes, é isso? Isso, porque a Bíblia já estava escrita de Gênesis até Malaquias. Os primeiros 39 livros já tinham sido compilados, terminada a escrita, e Jesus usava eles, os apóstolos também usavam, e era em hebraico, e o nome de Deus ocorre no texto da Bíblia hebraica, e até hoje nós temos cópias desses textos, maravilhosamente preservadas, e que tem o nome de Deus, inclusive nessa passagem que Jesus citou, está escrito, Deuteronômio 6,13. Ele não falou, é o Senhor teu Deus, é a Jeová, Yehová Elohecha, Jeová teu Deus, Tirá, que vocês devem temer. Querubim, eu tenho uma Bíblia Peshita aqui, que não é da Testemunha de Jeová. E aqui em Lucas capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, Mas Jesus lhes respondeu, dizendo, escrito está, a Yahvé teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Mas que Yahvé, o tetragrama é impronunciável. Ótimo, muito bem. A Peshita aí, essa nova versão da Peshita, ela traz a forma Yahvé. Já é um aprimoramento, apesar que ninguém usa Yahvé, né? O povo só fala da boca para fora para tentar fazer um contraponto e uma afronta ao nome Jeová, que é a forma conhecida mundialmente. Essa forma Yahvé ninguém usa. O pessoal fala que defende, mas na prática não usa. Por exemplo, aquele
nosso colega bem inteligente adventista lá, Rodrigo, né? Ele fala muito que não, o nome não é Jeová, não, é Yahvé. Só que ninguém vê nos cultos dele ele falar o nome de Yahvé, igual Davi falou o nome no capítulo 29 do Salmo, que o capítulo 29 tem 11 versículos, e Davi usou o nome de Deus 18 vezes. Toda hora usava o nome de Deus. Esses aí que falam que o nome é Yahvé, quase não usam, eles vão, é uma coisa pessoal deles, a gente respeita, é uma maravilha, tudo bem, mas o fato é que o nome de Deus tem que ser usado. Jesus usava o nome, ele fez umas 17 citações diretas, Jesus, da Bíblia, do VT, onde ele usou o nome no Novo Testamento. É isso aí. Enfim, você estava falando da palavra proskinel, que ela é usada para adorar, né? Na Bíblia João Ferreira de Almeida, a hora que aparece proskinel, eles colocam adorar. Até tem um texto que vai abrindo aí, que eu quero que você me explique esse texto, Sim, que é sim. Marcos capítulo 15, versículo 19. Marcos 15, 19. Se eu puder explicar. Ó, eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia da Assembleia de Deus, que por sinal é muito boa. Não sei se você conhece ela, olha aqui. Olha na tela aí. Tô vendo, palavra chave, sim. E muito ela boa. aqui tem um dicionário bíblico no final. E aqui no dicionário, aqui fala sobre a palavra proskinel, ó. Ó, proskinel, né? Aí fala o seguinte sobre ela, provável derivado de 2.965, com significado, ó, significado de beijar como um cão lambento a mão de seu dono, adular ou agachar-se, literal ou figurado, prostrar-se em homenagem, apresentar reverência e depois tem adorar. Então, existem inúmeros outros significados e o último significado que pode ser aqui é adorar. Tá, mas eu acho engraçado, Wesley, você falar isso, mas as testemunhas de Jeová adoravam Jesus. Isso é uma afirmação equivocada. Na verdade, o Russell mesmo, nas sentinelas iniciais, quando ele escreveu artigos de A Sentinela, ele teve um artigo inteiro só abordando esse assunto, onde ele mostrou que a adoração prestada a Jesus, né, não tem nada a ver com a adoração prestada a Jeová, porque Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Russell enfatizou isso, e o curioso é que isso era ambíguo nos dias de Russell, porque a palavra adorar nos dias de Russell, ela em inglês, worship, ela tinha um sentido, sabe de quê? De prestar homenagem. Ela era bem ambígua, não é como hoje. Hoje, se você falar worship em inglês, adorar, ela é uma palavra mais fechada, dirigida só ao Criador, igual nós em português quando falamos adorar. Mas no tempo de Russell, não. É só você pegar os melhores dicionários, por isso que a versão da tradução Novo Mundo na época fala, e os anjos de Deus o adorem, em inglês estava worship him. A palavra adorar, no tempo de Russell, ela era usada, por exemplo, se eu encontrasse um prefeito e falasse, olha, nós adoramos você, se referindo ao prefeito. Era muito comum essa forma de falar em inglês, worship. Então, mas aí com o tempo o inglês mudou. E é por isso que a tradução Novo Mundo posterior já não mais falou em Hebreus 1,6 o adorem, mas sim lhe prestem homenagem. Viu? Deixa eu te falar uma coisa, ô Querubim. Ó, sim. Essa ânsia da João Ferreira de Almeida de querer colocar a palavra proskinel tudo como adorar, causa um negócio grotesco que eles fizeram aqui em Marcos capítulo 15, versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na João Ferreira de Almeida. Pode ler. Maravilha. Fala assim, ó, olha só. Eu vou ler o versículo 18, fala assim, ó, e começaram a saudá-lo dizendo, salve-se, rei dos judeus. Era uma gozação aqui que os soldados romanos estavam fazendo com Jesus. Porque no versículo 17 fala que ele colocou uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, tá vendo? Tava batendo nele. Aí Perfeito. No versículo 19 fala assim, ó, e feriram-no na cabeça com uma cana. Então estavam batendo no coitado, né? E isso. Cuspiram nele e postos de joelho o adoravam. Aí, na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, verse dessa forma aqui, ó. Também bateram-lhe na cabeça com uma cana e cuspiram nele, então se ajoelharam diante dele e se curvaram. Então, perfeito. Por que... Ó, por exemplo, uma pessoa... Essa daqui eu não sei grego não, mas eu vou responder essa aqui.
E o pessoal que não sabe grego também vai entender. Meus amados, você que está ouvindo a live, você acha de verdade que aqueles soldados que estavam caçoando, cuspindo, colocaram uma coroa de espinho, batendo em Jesus, eles se curvaram para adorar a Jesus? E aí, o que vocês acham, pessoal? Você que está na live aqui, responde aí. Você acha que os soldados romanos estavam adorando a Jesus Cristo enquanto estava metendo a porrada nele? Não, Muito não é bem. conteúdos curiosos. Mas já está escrito fingindo adorar, não está escrito adorando. Não tem fim, não fingindo. Lê aí agora no grego aí, vê se tem fingindo aí, ô querubim. O texto diz proskenun autoi, e curvaram-se ou prestaram homenagem a ele. O texto, no caso, a palavra adorar aqui não seria em harmonia com o contexto e nem com a primeira definição de proskinel, que é curvar-se. E na língua dos judeus é shahá, que significa curvar-se. Shahá, né? Em hebraico shahá, que é curvar-se. Em grego é proskinel, que é a palavra usada aqui. Você citou muito bem, não poderia colocar aqui adorar de jeito nenhum, porque eles estavam massacrando a Jesus. Então, sobre essa palavra e a maneira como proskinel foi vertida em todas as suas ocorrências do Novo Testamento, o erudito Jason David Bedun fez um livro, no qual no capítulo 1 do livro Truth in Translation, ele analisando 9 versões de língua inglesa, ele falou a mais exata ao verter proskinel, adorar ou curvar-se, foi a tradução do Novo Mundo. Justamente por causa de passagens como essa aqui, onde proskinel não poderia ser adorado de jeito nenhum. Mas para o trinitário, para o católico que acha que Jesus é Deus, isso é porque a tradição ensina assim, que ele é o Deus Todo-Poderoso em forma humana, isso é errado. Mas para eles é Deus, então eles toda hora que aparece proskinel, eles vão e colocam adorar, mas isso é um erro. Aí o próprio Jason David Bedun, no capítulo 1, analisou e falou, não, proskinel aqui está errado, nessa versão, naquela. E aí ele foi pontuando. E a tradução do Novo Mundo da Bíblia, a Bíblia usada no jw.org, né, pelas Testemunhas de Jeová, é a mais exata das versões comparadas, muito melhor que as outras, ele fala. E eu, particularmente, meu trabalho é lecionar idiomas, inclusive hebraico e grego. E eu analisei, eu tirei as minhas conclusões, não veio de torre de vigia de coisa nenhuma, mas coincidiu de ser o mesmo pensamento, porque eles realmente estão certos, né? E nós temos que falar em uníssono com quem fala a verdade. Mas eu, com a minha individualidade, o meu pensamento, você com o seu pensamento, concluiu também que realmente a associação do jw.org, as Testemunhas de Jeová, interpretaram, entenderam, fizeram a lição de casa e traduziram proskinel corretamente. Infelizmente, as pessoas estão sendo enganadas por versões que o mal que eles atribuem à tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová é o que eles praticam, infelizmente. Porque eles vão traduzir proskinel, não, está falando proskinel para Jesus, então é adorar. Mas não, aqui não poderia ser adorar. Qual é o texto? Marcos 15, versículo 19. Onde é que os homens que estavam batendo em Jesus com a cana iam adorar ele? A palavra ali não poderia ser nem usada como uma espécie de uma ironia, porque, primeiro, porque a definição primária de proskinel, qual que é? Os evangélicos e teólogos aí, eles deviam fazer o seguinte, vamos olhar no dicionário, o Divine, né? Qual é o significado da palavra proskinel? Vamos olhar no Strong, vamos olhar no dicionário de Tyre, né, no dicionário teológico de palavras do Novo Testamento, os melhores léxicos. Vamos ver o que diz o dicionário de Ridley Scott. Vamos ver os melhores de grego clássico e koiné. E aí você vai ver, proskinel, lá diz, primeira definição, vem de pros e kinel. Pros é esse movimento, ó, né? E kinel é beijar o pé, como você leu aí na definição. Então, a palavra proskinel na Bíblia pode ser traduzida adorar, mas só quando se refere ao ser supremo, porque é a definição secundária ou terciária da palavra. A definição básica de proskinel, o texto grego usa proskinel, a acepção majoritária é de curvar-se em respeito. Por exemplo, para finalizar, imagine lá no tempo de Jesus uma caravana vindo do Egito, aí se depara com a caravana de judeus. Aí o chefe da família saía, ele se curvava. Então em grego usava o termo proskinel. Então, quando as pessoas viam Jesus e faziam proskinel para ele, por exemplo, quando um bebê na manjedoura, fala que fizeram proskinel para ele, você não pode traduzir que é adorado. Adoraram ele, até porque a ideia não é que Jesus era o próprio Deus.
Então isso aí é que é inferir pensamento teológico dentro da Bíblia. Essa foi a conclusão de Jason David Bedun ao fazer o livro Truth in Translation e pontuar a tradução do Novo Mundo da Bíblia pelas Testemunhas de Jeová como a mais exata, muito melhor e consistentemente melhor das versões na análise da palavra grega proskinel. Então é assim, não vence o escrutínio, não adianta querer zombar, ridicularizar as testemunhas de Jeová por causa da versão que elas usam. Não é a versão das testemunhas de Jeová que tentou adaptar coisa nenhuma. Ela foi leal, sincera e honesta na tradução dos tempos, dos verbos e das palavras hebraicas e gregas, né? Viu, Querubim, tem um texto de Mateus capítulo 8, versículo 2, que fala assim, e eis que um leproso... Gente, meu Deus do céu, preste bem atenção, imagina essa cena na cabeça de vocês. Imagina essa cena na cabeça Qual de vocês. Qual é o texto? Mateus 8:2. Fala assim, Mateus... e eis que um leproso, tendo se aproximado, ele estava vindo ao encontro de Jesus. Aí, João Ferreira de Almeida coloca aqui, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Gente, o que vem na cabeça de vocês, pelo menos na minha, vem esse leproso chegando todo apavorado, tadinho, com lepra. Ele chegou perto de Jesus e o que ele fez? Ele se curvou. Ele provavelmente se ajoelhou aos pés de Jesus e implorou para Jesus. Falou, Senhor Jesus, por favor, me cura. Ele não adorou Jesus no sentido de, Senhor, tu mereces a nossa adoração, tu és o Deus Todo-Poderoso. Ele se ajoelhou porque ele estava apavorado, ele estava com aquele sentimento de, eu não aguento mais essa doença, todo mundo me ignorando. Ele chegou perto de Jesus e se ajoelhou. Ou eu estou errado, Querubim? De fato, o que deve aí analisar a questão é a significação lexical, né? No caso, no dicionário, proskinel, significado primário, prestar homenagem, curvar-se diante de alguém. Então, para a pessoa inferir que é adorar, ela precisa ter elementos que, na verdade, os textos muitas vezes não apresentam. E Jesus era o Filho de Deus. Ele nunca disse, eu sou Deus Filho. Terminologia enganosa, repetitiva, cantilena, enfadonha, inventada pelos que adoram Deus de três rostos. Não é bíblica. Não é doutrina bíblica. Então, é assim, a pessoa já vai para um culto, né? Às vezes até de boa motivação, e todo mundo tem o direito de escolher a sua religião, nós respeitamos isso, mas ela lá vai chegar, vai achar que está sendo alimentada pela palavra de Deus, mas na verdade está sendo contaminada com tradição religiosa. Porque eles fizeram o seguinte, removeram o nome de Deus das suas versões da Bíblia, pegaram a palavra proskinel, que significa curvar, e deram a torcida para ela ter a significação primária de adorar, sendo que é a secundária. Entendeu? Veja só como que é. Eles redefinem palavras. Pegaram a doutrina de que Deus só tem um, os outros são todos falsos. Quer dizer, a Bíblia não diz isso. Então eles redefiniram palavras, tiraram o nome de Deus das versões da Bíblia para confundir Jesus com Jeová. Né? Pode ver a Bíblia João Ferreira de Almeida de 1819, tinha o nome Jeová em todo canto. A Bíblia Almeida, usada pelos evangélicos 200 anos atrás. Vai no J... Aqui, ó. Sim. Ah, tá, conheço. É do Valdir Carvalho Luz. É, uma interlinear, né? Sumiram com essa Bíblia aqui, você não encontra mais. É que nem a King James restaurando o nome divino. Você não encontra. Como é que ele diz em Mateus 8, aí nesse texto, Mateus 8:2, como que ele colocou? Agora, Mateus capítulo 8, versículo 2. E ele era trinitário, hein? E eis um leproso, tendo-se achegado, reverenciava ele. Aqui, proskinel. Reverenciava ele, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me limpar. Aqui, ele não é testemunho de Jeová, ele era, deixa eu mostrar para vocês aqui, Valdir Carvalho Luz, por 3 décadas, foi professor do grego e hebraico no Seminário Presbiteriano do Sul, na área linguística do Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, da Unicamp, e de grego e exegese do Novo Testamento no Instituto Bíblico da Palavra da Vida, tá? Então, gente, o Valdir Carvalho Luz, em todas as passagens que fala sobre que Jesus foi adorado, em Mateus 14:33,
Mateus 15, 25, Mateus 18, 26, Mateus 20, 20, ele sempre fala que eles se prostravam, prestavam reverência, nunca usava a palavra adorar. E ele não era testemunho de Jeová, ele não era... tá aqui, ele sabia do grego, ele entendia o que queria dizer. Em João capítulo 1, versículo 1, ele fala que a palavra era divina também.